Nós vamos abrir agora a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler os versículos 5 até o 14. Muito embora a meditação na palavra de Deus será apenas nos versos 5 a 8. Leremos o texto todo para nossa instrução. Assim diz a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Hoje pela manhã nós começamos a meditar nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o capítulo em que Jesus nos ensina, ou ensinou aos seus discípulos, mas também a nós por tabela, lições práticas sobre piedade, sobre espiritualidade. Eu tenho chamado esse capítulo, tenho dado o título de A Piedade segundo Jesus. E nós estamos aqui no chamado Sermão do Monte, como você sabe, que engloba os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Essa parte do capítulo 6 vem logo depois daquela das bem-aventuranças, no início do capítulo 5, e depois daquela exposição, daquela, como podemos dizer, interpretação que Jesus fez da lei de Moisés e também de algumas tradições antigas dos anciãos. Ele trouxe, por assim dizer, uma nova visão sobre a lei, a qual não era apenas externa e formal, mas, acima de tudo, do coração. Ele quis mostrar realmente que a vida cristã não se vive só externamente. A preocupação com o coração vem em primeiro lugar. Jesus tinha isso de uma forma muito clara, Várias vezes ele falou sobre isso. Um dia, vocês se lembram, os fariseus chegaram até Jesus para o testar, para o espreitar, e disseram: por que é que você permite que seus discípulos comam sem lavar as mãos? E veja, irmãos, eles não eram agentes da Anvisa, eles não eram aí pessoas preocupadas com higiene. A questão deles não era essa. A questão deles era religiosa, era uma questão piedosa, porque na concepção daqueles homens, naqueles dias, se uma pessoa, andando por aí, tocasse em alguma coisa contaminada, cerimonialmente falando, ela estaria proibida de participar, por exemplo, dos rituais do templo. Vocês se lembram que quando, na parábola também, do bom samaritano, por que é que o sacerdote lá da parábola, ele não se aproxima, ele não toca naquela pessoa caída no beiro do caminho? Porque, se estivesse morta, o homem não poderia tocá-lo. Tocar um morto causaria uma impureza cerimonial que levaria muitos dias até que ele pudesse se limpar daquela contaminação. Então,
Se alguém toca no morto, se alguém toca numa mulher que está com um fluxo, se alguém encosta em qualquer coisa proibida e depois pega na comida, coloca na boca e engole, na concepção deles, significava que estava se contaminando, não com alguma virose, não com alguma doença, algum resfriado, mas se contaminando espiritualmente. E por isso eles espreitaram Cristo e disseram: o Senhor deixa os seus discípulos cometerem essa atrocidade, esse absurdo, que é comer sem lavar as mãos. Jesus disse: está tudo errado. Vocês têm uma concepção totalmente errada a respeito das coisas. Vocês acham que alguma coisa externa tem poder nesse sentido de macular o coração? Ele já está maculado. Ele já está suficientemente contaminado. Não é o que entra pela boca, disse Jesus, que contamina os homens, mas é o que sai da boca. São as coisas que as pessoas falam de forma impensada, de forma impiedosa, de forma desgraçada, e aqui só quer dizer sem graça, sem ter a graça do Senhor. E essas expressões é que sim causam todo tipo de contaminação, Jesus disse, porque elas já vêm lá de um coração contaminado. E aí a frase famosa de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. De todas as coisas que tiver que guardar, disse o sábio, guarde o coração. Coração, meus irmãos e irmãs, não é o órgão aqui, né? Não é esse que faz tum, 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 dentro do nosso peito. Ele é só um instrumento que bombeia sangue, né, para todos os lugares. Coração é o centro da nossa existência. É o nosso eu interior. É aquilo que resume o que nós somos intimamente. E Jesus está preocupado com esse lugar, com esse estágio da nossa existência. Porque Ele entende que se ali as coisas não estiverem corretas, se ali não tiver acontecido devida purificação, o que é regeneração? Receber um novo coração, ser regenerado. Sabe, o nosso coração natural deu perda total. Não tem conserto. Não tem ponte de safena que resolva. O nosso coração natural deu perda total. Tem que fazer um transplante. Só um transplante resolve o nosso dilema, resolve o nosso problema. E justamente Jesus disse: eu vou dar a vocês um coração de carne, né? O Senhor prometeu na antiga aliança que na nova aliança isso seria patrimônio de todo o povo de Deus. Um verdadeiro coração, um coração novo, regenerado, e que, então, portanto, é capaz de evidenciar as virtudes, a vida piedosa. E Jesus está ensinando aqui sobre vida piedosa. E eu estou afirmando que somente quem recebeu esse coração regenerado consegue evidenciar essa vida piedosa. 3 coisas Jesus destacou. Falamos pela manhã sobre ajudar o próximo. Agora falaremos sobre oração, e não vamos terminar hoje. Precisaremos de mais algumas exposições. E concluiremos falando sobre jejum. Interessante, Jesus falou, jejum. Colocou o jejum como uma das práticas piedosas. Talvez a mais erroneamente praticada de todas. Chegaremos lá no seu tempo e na sua hora. Por hora, estamos falando sobre oração. E oração, talvez seja aí o coração da vida piedosa. Porque se tudo começa com arregaçar as mangas, disse Jesus, e ajudar quem precisa, mas nós sempre temos que retornar à fonte de todo o bem, para obter os recursos necessários, a fim de continuar ajudando a quem precisa. Sem essa vida de oração, nós jamais obteremos aquilo que nós mesmos precisamos para a nossa vida como um todo e para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. E notem, outra vez, né?
Assim como quando ele disse, quando vocês darem esmolas, ele não disse se, mas quando, porque ele entendia que não é opcional. Do mesmo modo, ele diz, e quando orardes? Não é se vocês orarem, mas quando. Ou seja, essa é mais uma dessas atividades que não são opcionais, que fazem parte da essência da vida cristã, porque todo verdadeiro regenerado, todo verdadeiro convertido deve fazer isso. Sim, a verdade é que não convertidos e não regenerados também fazem. Também dão esmolas, também oram, também fazem sacrifícios. Mas o ponto aqui é que eles não farão isso de forma correta. Só pessoas com um coração de fato transformado podem fazer isso corretamente. Só que a questão é que mesmo pessoas com um coração regenerado podem fazer isso erroneamente. E mais uma vez, o Senhor Jesus não começa dizendo como fazer, mas primeiro ele diz como não fazer. E quando vocês orarem, não façam desse modo. E então ele passa a discorrer aí qual é esse modo errado. Sim, porque está muito claro no texto. Existe um modo errado de orar. E, meus irmãos, aqui nós já começamos a falar sobre algo, ou devemos começar a falar sobre algo. Lembram pela manhã, os que estiveram, eu disse assim, um dos nossos problemas, um dos riscos que nós corremos como cristãos, é o de entrar no modo automático. A verdade é que o mundo está cada vez mais automatizado em tudo, né? Para tudo se aperta um botão e as coisas acontecem sozinhas. Ninguém mais faz as coisas no todo. A gente faz parte, a gente faz pedaços. Tudo que é produção, tudo que existe por aí, um pedacinho, você faz um pedacinho. As empresas, ninguém pega um produto e desenvolve do início até o final. Uma empresa faz o para-choque do carro, a outra empresa faz só os componentes elétricos, a outra empresa... Todas as esferas da existência está assim, porque teoricamente funciona melhor na parte econômica, e eu não estou discutindo isso. Estou aqui para tentar revolucionar qualquer tipo de produção técnica. Eu estou apenas dizendo que nós temos a tendência também de levar esse conceito lá do mundo para a nossa vida cristã. E em algum momento acharmos que quanto mais automático funcionar, melhor. Mas aqui é o único lugar em que não dá para ser automático. Aqui é o único lugar em que tudo tem que ser manual. E bem manual. Aqui é o único lugar em que não se pode fazer um pedaço, uma parte do trabalho. Mas cabe a nós desenvolver o trabalho inteiro. A vida piedosa, a piedade segundo Jesus, ela ou será feita no todo, ou nada. Ou nós faremos manualmente todo esse trabalho, ou simplesmente não faremos nada. Lucas, o outro evangelista, que também narrou a parte em que Jesus ensina a oração dominical, ele nos ensina, ele nos revela, né, que Jesus ensinou essa oração porque os próprios discípulos pediram. Eles chegaram um dia lá e falaram para Jesus, mestre, João Batista, ele ensinou os discípulos dele a orar. E o Senhor não nos ensinou ainda. Ensina-nos a orar, igual João Batista fez. Eu imagino que a questão era o seguinte, eles viam Jesus frequentemente fazendo o quê? Se afastando de noite, às vezes de madrugada, indo lá para um monte, indo lá para algum lugar, e orando. Eles sabiam que Jesus ia lá para orar, mas eles não iam lá. Jesus não chamava eles.
nesse momento. Então eu tenho a impressão que eles estavam com a curiosidade, o que será que ele faz, hein? Como é a oração? Como que Jesus ora? Talvez eles esperassem que Jesus dissesse, olha, eu vou ensinar então para vocês o ritual infalível da oração. Notem, não é assim na história, as pessoas não estão sempre pensando que só orar não basta, tem que ter um ritualzinho junto. Tem que ter alguma coisinha ali complementando a oração. Não é assim, quase que em tudo que é lugar, quase que em tudo que é igreja. Parece que oração nunca é aquela coisa assim pura e simples. Sempre é a oração e alguma coisinha a mais. Ou é a oração e uma musiquinha tocada para poder ficar mais legal a oração, né? Uma vez eu vi um pregador falando assim, eu vou orar, mas eu quero orar a capela. Ou seja, sem fundo musical. Sem fundo musical para criar clima. Ou é a oração com algum tipo de gesto, com algum tipo de gesticulação por parte... Às vezes até tom de voz. A entonação certa. Sabe o finzinho da palavra? Tem que ter aquele... Senão Deus não escuta. Senão Deus não ouve. Se não tiver aquela mudancinha no tom de voz, e se o amém não for também bem retumbante, Deus também não aceita, não gosta. Parece que a gente sempre quer dar uma forcinha, uma ajudinha. Não tem essa história de oração forte, oração... Não sei de onde tira isso. Da Escritura não é. Talvez os discípulos, eles esperassem que Jesus dissesse, vou ensinar a vocês o ritual, o método infalível. Se você orar dessa maneira, Deus vai atender. Deus vai fazer o que você quer. Aí Jesus começa dizendo, quando vocês orarem, esqueçam tudo que você já sabe sobre oração. Basicamente é isso que ele fala. Porque tudo aquilo que eles sabiam sobre oração era justamente o que eles estavam acostumados a ver os outros fazerem. E ele diz, vamos começar dizendo o que não pode acontecer. E é basicamente sobre isso que eu gostaria de falar aqui, né? Jesus surpreendeu, ele finalmente disse que orar é entrar no quarto secreto, que é orar em secreto. Não existe, porque qual é essa questão de orar lá sozinho no quarto secreto? Porque é provavelmente o lugar mais propício que a gente tem para a gente ser o que a gente é. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém observando. Só a gente. Sabe, ali não faz muito sentido fazer uma entonação de voz especial para chamar a atenção, né? Ali não faz sentido a gente dar uma mentirinhazinha, contar uma mentirinhazinha na oração só para ficar mais interessante, atrativo, aumentar alguma coisa, que a gente nem sente. Que a gente nem está com vontade de dizer, mas em público a gente faz muita coisa, porque as outras pessoas estão ouvindo. Mas no quarto secreto, a não ser que o sujeito está tão esquizofrênico, que ele já está ele mesmo desconfiado de si mesmo. A não ser que ele já está pensando nele como dois. Senão, provavelmente, ele não vai. A questão é, ele vai ser sincero. Claro que o auto-engano vai longe nessa história, mas é o lugar mais propício a que sejamos sinceros com o nosso Deus. É fechadinha a porta. O que Jesus disse é que Deus quer essa oração
uma oração que é isso, uma conversa particular, uma conversa verdadeira, uma conversa íntima, sem rituais, sem ajudas, sem instrumentos. E certamente isso surpreendeu muito os discípulos. Mas assim como eu falei pela manhã, algo a respeito do dar esmolas, do ajudar a quem precisa, e eu disse que não é que precisa ser anônimo, né? Tem muita gente que quando vai dar ofertas, ele diz assim, só se for anônimo, porque eu não quero nenhum tipo de glória, nenhum tipo de exaltação. E eu falei pela manhã, expondo o texto, que não há necessidade de ser anônimo. Jesus disse que as nossas boas obras deveriam ser vistas pelos homens, para que eles pudessem glorificar a Deus que está nos céus. Não é o anonimato que consegue isso. É as pessoas perceberem que o doador não está interessado mesmo em glória. Isso glorifica a Deus. As pessoas perceberem que o doador, não está preocupado em receber qualquer retorno daquela ação. Porque ele está fazendo isso pura e simplesmente por causa do seu amor para com Deus, em primeiro lugar, e para com os seus irmãos, em segundo lugar. Então notem, Jesus não está proibindo orações em público. A gente não pode interpretar erradamente o que está escrito. Ele não está dizendo que o único tipo de oração que Deus aceita é aquele que você vai lá no seu quartinho, fecha a porta e ora lá dentro e só. Até porque nós temos orientação explícita da Escritura para que façamos orações em público. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele disse assim, olha, quero, portanto, que os homens, que os varões, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não é só fechadinho dentro do quarto que o Senhor escuta. O Senhor está preparado para ouvir nossas orações em qualquer lugar. Não há proibição para orar em público. A questão toda sempre é a mesma, que nós temos argumentado desde manhã. É a questão do coração. Como está o nosso coração nesse momento? O que se passa no íntimo do nosso ser, quando nós estamos orando, quer seja uma oração silenciosa, quer seja uma oração audível? A pergunta-chave é, quando nós oramos em público, nós estamos mais preocupados com quem? Com quem está à nossa volta? Com quem está nos ouvindo aqui? Ou com Deus que está nos ouvindo? Porque o que não pode acontecer é nós permitirmos que as pessoas que estão à nossa volta nos distraiam do entendimento de qual deve ser nossa postura naquele momento em que estamos falando com Deus. Porque eu acho que nós somos muito levianos quando oramos, na maioria das vezes. Eu me incluo. Eu acho que nós somos muito levianos quando nós oramos a maioria das vezes. Talvez porque a gente improvise demais. E o Senhor também não está querendo que a gente decore orações, pura e simplesmente. Mas o Senhor quer que a gente tome cuidado com o que fala. Porque a questão é com quem nós falamos.
E um exemplo bem simples pode nos ajudar a entender isso. Todos nós, quando temos que comparecer perante alguma autoridade, civil, militar, alguma coisa, a gente fala qualquer coisa, ou a gente controla as palavras. Suponha que você consiga uma audiência para falar com o prefeito. Não é lá grande coisa, mas já é alguma coisa. Você vai lá falar com o prefeito. Não é qualquer um que consegue, né? Você ia se preparar antes para ir lá dizer o que você tinha que dizer, ou você chegava lá na hora e falava qualquer coisa? Se você fosse falar com o governador, com o presidente da República, já imaginou uma audiência com o presidente da República? O que você ia falar? Certamente nós íamos nos preparar antes. Porque é uma ocasião meio que única, né? Talvez não vai se repetir no resto da vida. Então você quer aproveitar bem aquele momento e fazer as devidas reivindicações que você acha que deve fazer, colocar a situação de uma forma muito clara, precisa, objetiva, porque também certamente a audiência vai durar muito pouco. Eu sempre fico achando engraçado quando tem essas grandes reuniões de chefes de Estado, não sei lá o que, do G20, do G8, tal, e aí fala lá, fulano, presidente não sei da onde, se encontraram e conversaram, tal, depois eles ficaram 30 segundos. Sinceramente, eu acho que eles sentam, tomam um suco cada um, olha para o outro, os assessores conversam, eles vão embora. O que dá para falar em 30 segundos? Em 1 minuto, em 2 minutos? Eu sei que se a gente tivesse tempo para chegar perante Deus, o que a gente falaria? De fato, assim, não uma oração como a gente faz. Imagina que Deus dissesse, amanhã estarei aí na igreja e vou receber um por um, 1 minuto para cada um, para falar, face a face. Ia ser diferente. Aquele ia ser o momento mais especial da nossa vida. E nós íamos nos preparar, e muito bem, para conversar com o nosso Senhor. Por que não fazemos isso o tempo todo? Porque quando podemos orar, nós simplesmente falamos o que vem na cabeça. É o modo certo de falar com Deus? É o modo certo de orar? Tudo começa, meus irmãos, com entrar no quarto secreto. Porque isso daqui não é só uma questão espacial localizada. Lembra, a questão é o coração. Não é onde você está, é como. Tudo é uma questão de entrar no quarto secreto. Nós sempre temos que entrar no quarto secreto quando nós vamos orar. Sempre. Ainda que a gente esteja em público. Ainda que a gente esteja rodeado de pessoas. E, aliás, se nós estivermos fazendo uma oração representativa, né, uma oração comunitária, quando uma pessoa ora em favor dos demais, liderando os demais na oração, então é como se a gente levasse toda aquela multidão até o quarto secreto. A gente leva todo mundo junto lá. Mas continuamos no quarto secreto. Se nós perdemos essa noção do quarto secreto, a gente já não ora mais como convém. A gente já perde o verdadeiro sentimento que deve nos alimentar. Note que mais uma vez também aqui Jesus fala sobre recompensas e recompensa. Também no ato de dar esmolas ele falou, se o que você quer é que aplaudam você, se o que você quer é que os homens vejam a sua religiosidade, a sua piedade, então se contente com isso, porque eles viram e é só também para você. Se você quer um sentimento de autogratificação, porque você pensa,
eu sou bom mesmo, eu ajudei quem precisa, também se contente com esse sentimento. Porque você não tem outra recompensa de Deus. É o que você queria, toma, pegue, leva. É só o que você tem. Da parte de Deus não vem mais nada. Mas a recompensa que vem de Deus não é para ser buscada. Lembra da parábola do servo inútil? É o que nós somos. Servos inúteis. Qual é o sentido? O sentido é que nós trabalhamos porque gostamos do nosso Senhor. Não porque a gente espera que Ele nos dê alguma coisa. Nós trabalhamos porque sabemos que somos servos e nós gostamos de ser servos. Porque na vida cristã, quem não gosta de ser servo, não é cristão. Só isso. Não tem jeito. É da essência. É da essência da fé cristã. O Deus que se fez servo. O Deus que se fez servo. Por amor de nós. E Ele agora é o nosso Senhor, o servo. Servo sofredor, inclusive. Como é que a gente não vai ser servo? Simplesmente não tem como. Não tem como ser cristão e não ser servo. Mas tem servo útil e servo inútil. Nós somos os inúteis. Os inúteis não porque a gente não possa fazer alguma coisa que agrade a Deus. Inúteis porque nós temos a firme convicção, o firme entendimento de que não fizemos nada demais. A coisa mais extraordinária que nós possamos fazer pelo reino de Deus, ou pelas pessoas, ainda assim não será nada demais. Não há do que se orgulhar. Simplesmente não há do que se orgulhar. A não ser, como diz o apóstolo Paulo, no Senhor Jesus e dele. Aí sim. Porque aí nós temos, sim, razões, motivos verdadeiros de glória. Então essa questão de receber reconhecimento dos outros, e vejam, irmãos, isso é muito sensível para nós. A gente pode até dizer que não. Não me importo. Mas a verdade é que nós sempre estamos muito preocupados com o que os outros estão pensando de nós, mesmo que nós não queiramos admitir. A opinião dos outros importa muito para nós. E note, não é o caso aqui de dizer, eu não estou nem aí para ninguém, simplesmente não me importo, porque isso é tão pecaminoso quanto se importar demais. É só o outro lado da moeda. É tão pecaminoso quanto. O fato é que também isso tem que vir numa posição de equilíbrio. Não é não se importar com os outros. É apenas entender qual é o lugar e a posição de todos os outros. E a nossa própria diante de Deus. Eu acho engraçado porque nós somos muito competitivos. Você vê uma rodinha de pessoas contando piada, sempre tem um que quer contar uma piada mais engraçada do que o outro. Mas se tiver uma rodinha de gente chorando as lamúrias, sempre vai ter alguém querendo contar a tragédia maior do que a outra. Você passou mal no final do ano, ficou 3 dias no hospital. Isso é nada, eu fiquei uma semana. Parece que a gente tem um gosto, né? E é aleatório, porque pode ser de falar coisa boa, como pode ser de falar coisa ruim. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que se sobressair. Nós somos muito complexos. E a opinião dos outros nos afeta. E no momento de orar, não é
diferente. Mais uma vez, o ponto de Cristo é: se você quer recompensa dos homens, que bom, ganhou. Mas então não espere nada de Deus. Mas se nós temos a convicção de que nós somos apenas servos inúteis, e que nós oramos e buscamos e fazemos o que tem que ser feito para a glória de Deus, e não por alguma recompensa, o misterioso é que ainda assim a recompensa vem. Como presente, como galardão. Qual será que é a recompensa aí que Cristo está dizendo? Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vai fazer o que você quer? Não. Não necessariamente. Ele não prometeu que vai fazer, atender o nosso pedido. Qual é então a recompensa? A recompensa, meus irmãos, é estar no quarto secreto falando com o Todo-Poderoso. Em si mesmo isso já é a recompensa. Em si mesmo isso já é sublime. Saber que Deus está ali ouvindo. Olha que coisa incrível, Jesus falou, o teu Pai está ali ouvindo a tua oração. Nem sempre Ele vai atender como a gente quer. E graças a Deus por isso, porque se Deus fizesse tudo o que nós pedimos para Ele, a gente já estava arrebentado faz muito tempo. Por isso Jesus, quando começa a orar, Ele já vai dizendo de cara, quando você vai orar, fala o seguinte: Pai, faz a tua vontade, não a minha. Se Deus fosse fazer sempre a nossa vontade, nós já estávamos mortos e no inferno há muito tempo. O Senhor faz a vontade dEle. E nós experimentamos a sensação de que nossos problemas ou a nossa gratidão estão ali, realmente diante dEle. Mas vejam, Jesus, Ele quer tocar nesse ponto ainda mais sensível, que é a necessidade que nós temos que ter quando estamos orando, de saber com quem nós estamos falando. Vejam, ele diz aqui, e orando, no versículo 7, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentil ora, ora. Estrangeiros aqui, não piedosos, que não faziam parte da comunidade de Israel. Eles oravam também. E muito. E o texto diz, porque presumem, ou seja, eles têm uma presunção, eles têm um pré-entendimento, eles têm uma preconcepção de que vão ser ouvidos se falarem bastante. Se falarem bastante, eles vão ser ouvidos. E Jesus diz aqui, não façam isso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ah, meus irmãos, não sei, mas acho que a gente é meio gentil. Porque, bom, nós somos assim mesmo, né? No geral, né? Se você quer, criança, quer ganhar alguma coisa do pai, ele faz o quê? Me dá, fica o dia inteiro pedindo, incessantemente. Até que o pai diz, tá bom. Às vezes até por falta de paciência. Todas as religiões, de certa maneira, criaram uma concepção de Deus como de um cara que tem muito poder, claro, pode fazer praticamente o que quiser, mas parece não estar muito afim de fazer.
Então Deus fica falando assim, o que você quer? Não sei não. Se você fizer certinho ali o ritual, talvez eu te dê. Não é isso, as religiões, elas não constroem mecanismos, instrumentos. Olha, se fizer dessa forma aqui o ritual, Deus vai atender. Tem muitas igrejas que fazem, inclusive, esses momentos específicos, né, que fica até engraçado. Às vezes coloca lá um monte de gente levantando a mão, né, para orar, aí as pessoas vão passar pelo meio. Aí se passar por todo o meio do corredor ali, no final dá certo. Aí Deus fala, olha, antes eu não estava querendo dar o que você queria, mas depois que você passou pelo meio de todas essas mãos aqui levantadas, né? Aí no final, sabe que meu coração fez, nossa, eu acho que eu vou atender a oração, porque gostei de ver você passando pelo meio de todo esse corredor de gente. Vocês não acham que as pessoas rebaixam muito Deus dessa maneira? Vocês não acham que quando as pessoas criam algum tipo de mecanismo, seja de qual for, para que a oração seja aceita por Deus, elas meio que não desfazem um pouco Deus? E não é pouco, é muito. Deus fica nessa posição meio incômoda. Pior do que um presidente, pior do que alguém que... não estou afim, cara, não quero te dar esse negócio, não. Mas você vai lá, insiste. E no final ele fala, tá bom, para de me encher as paciências, pega. É assim que Deus é. Jesus chamou isso de vãs repetições. E vãs repetições para Jesus Cristo não é simplesmente repetir uma oração decorada. Ela também pode se tornar isso. Mas vã repetição para Jesus Cristo significa falar de uma maneira imprópria com Deus. Significa não parar para pensar com quem você está falando. Em todas as situações da vida, a gente conversa melhor com as pessoas que a gente conhece melhor. Não é verdade? Quando você conhece muito bem uma pessoa, você sabe a forma de falar com ela. Com uma pessoa completamente estranha, provavelmente você já se retrai, você não tem aquela intimidade, não tem aquele conhecimento, você não sabe o que pode falar, o que não pode falar. Então, a verdade é que Jesus disse, Deus é o Pai de vocês. E um pai não precisa ser informado das necessidades dos filhos, a não ser que ele não seja um bom pai. Tem pai que tem que ser informado, eu sei. Mas estou falando de um pai bom. Ou Deus é um pai ruim, ausente, viaja o tempo todo, não sabe nada do que está acontecendo na casa, está mais por fora do que qualquer coisa. É isso que Deus é. Se a gente vai perante qualquer autoridade, a gente cuida com o que fala. Muito mais diante de Deus. Cada oração nossa devia ser pensada, planejada e executada com o máximo de cuidado. Porque não estamos falando com qualquer um. Estamos falando com o Senhor do Universo.
Olha, nós, pastores, pregadores, a gente vem aqui falar com vocês. Sabe quantas horas fica estudando o texto? Preparando, analisando. Porque a gente não quer falar bobagem. A gente não quer cometer equívocos, e às vezes comete mesmo assim. A gente não quer ofender, a gente quer ser bíblico, quer ser correto. Mas o que é mais importante na ordem? Nós falando com vocês ou nós falando com Deus? Sempre nós falando com Deus. Então, oração não é falar qualquer coisinha. Porque é preciso ter consciência de com quem você está falando. O vosso Pai, Jesus disse, Ele sabe. Uma vez eu vi um desses pregadores coreanos famosos do passado, falando sobre o método infalível de orar para que Deus conceda tudo o que você quer. E aí ele dizia assim, olha, se você vai falar com Deus e você diz assim, Deus, eu quero uma bicicleta. Aí você não ganha. Não ganhou. Por que não ganhou? Porque você não informou corretamente. Você tinha que ter dito, eu quero uma bicicleta vermelha. Você não disse. E, consequentemente, por isso que você não recebeu. Então, quando você vai orar, você tem que ter toda essa preocupação em informar minuciosamente Deus das coisas. É engraçado que isso vai justamente na contramão do que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus não precisa ser informado de nada. Mas todos nós já fizemos isso um monte de vezes, irmãos. Todos nós. A gente vai orar e começa a dizer, Senhor, faz isso porque o fulano ele está assim, ele está assado, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e está assim, assim, assim. E Deus fica, é mesmo? Não sabia. Me conte mais aí. Como é que está mesmo fulano? Poxa, olha, se você não me falasse isso, eu nunca ia imaginar que está nessa situação. Deus não precisa ser informado. Fica amassante. É desnecessário. Também não é preciso falar, dizer assim, tipo aquela oração do almoço, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Você pode elaborar. Você pode mencionar nomes, você pode mencionar o problema da saúde, o problema da doença, mas nunca presuma no seu coração que você está informando Deus de alguma coisa. Nunca deixe o seu coração criar a sensação de que se você não falar daquela maneira, as palavras daquele jeito, com aquela entonação, com aquele tom de voz, Deus não vai ouvir. Porque se você e eu fizermos isso, a gente está sendo criança demais. A gente está sendo infantil demais. Crianças que ainda não cresceram o suficiente para saber quem é o pai. Ainda desconfia do pai. Não cresceram ainda o suficiente para saber quem é o pai. Para saber que o pai sabe, antes que a gente peça. Então até tem um livro, que foi escrito um tempo atrás, de um autor reformado, e o título é Para que orar se Deus já sabe? Afinal, eu até hoje achava que o que eu tinha que fazer era informá-lo, fazer o Jornal Nacional da Oração, para informar Deus das tragédias, que só fala isso também, para informar Deus dos acontecimentos. E agora eu fico sabendo que Jesus disse que não tem muita necessidade de fazer isso, porque Deus é bem esperto, sabe, conhece. Deus é bem atento, extremamente atento, não é distraído,
Então, não tem necessidade de informá-lo. Mas se ele já sabe tudo, então para que orar? Outra vez, não é a questão do que vai acontecer depois da oração que importa. É o que acontece durante a oração que realmente importa. O que vai acontecer depois da oração é com Deus. Ele vai fazer o que Ele quiser. Mas é o durante que importa. Porque é o durante a oração que nós temos a oportunidade de demonstrar piedade verdadeira. É durante a oração que a gente pode sair do piloto automático. É durante a oração que nós podemos experimentar uma real e verdadeira comunhão com Deus, mesmo que sejam poucas as nossas palavras, mesmo que seja curtíssima a nossa oração. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é pelo entendimento do quarto secreto. Você vai orar em qualquer lugar, quarto secreto. Tem que entrar nele. E tem que falar com Deus dessa maneira, como se estivesse sozinho com Ele. Fácil não é. Mas toda piedade verdadeira depende de exercício. Por isso se fala de exercício da piedade. A gente não sai por aí ajudando o próximo de forma automática. Não, a gente tem que se exercitar nisso. A gente não ora da forma correta e verdadeira sem nos exercitarmos nisso. Entender, acima de tudo, meus irmãos, que sim, comparecer diante de Deus é uma coisa absurda. Eu finalizo lembrando da história de Jó. E por que é interessante a história de Jó? Porque Jó, vocês sabem, sofreu. Por todas aquelas razões e motivos. Mas sofreu mais ainda quando seus amigos o acusaram de ter algum pecado, porque achavam que era só consequência de alguma falha. Então, Jó começou a se abalar intimamente. E balançou. E disse: Senhor, eu queria poder comparecer perante o Senhor. Queria poder falar com o Senhor. Cara a cara. Olho no olho. Ah, se eu pudesse comparecer perante o seu tribunal. Tribunal ele queria. Eu falaria e tu me ouviria. Jó disse: eu queria muito ir perante o Senhor para poder falar com o Senhor, para o Senhor me ouvir. Deus disse então para ele depois, diz o texto, que Deus apareceu para Jó no meio de um rodamuinho. Ele disse: fiquei sabendo que você quer uma entrevista. Quer falar comigo? Quer fazer perguntas? Legal. Eu vou dar essa chance para você. Mas antes, eu quero também fazer umas perguntinhas para você. Dá para a gente fazer esse bem bolado aqui? Primeiro eu pergunto, você responde. Na sequência, você pergunta, eu respondo. Jó, manda ver que eu já estou com a minha lista aqui de coisas para perguntar para o Senhor. Aí Deus disse: pois é, a primeira pergunta que eu faço para você, Jó: onde você estava quando eu criei o mundo? Hã? Quando eu criei o mundo, tudo isso aí. Tá. Onde é que você estava? Eu? Jó, onde você estava quando eu organizei o mundo?
a logística do mundo, o funcionamento das coisas, o que vai para lá, o que vem para cá, até onde é que vem as ondas, onde é que para a maré, como é que as montanhas se estabelecem, como é que o sol, a lua, as nuvens, o vapor, o fogo, a saraiva, a neve, tudo isso. Onde é que você estava quando eu organizei? Onde é que você estava quando eu organizei a parte também dos animais? Onde é que uns vivem, onde é que vão os outros, como é que são as migrações, onde é que eles dão a luz, para onde vão, para onde é que vão, onde é que você estava? Só, resposta, silêncio, silêncio, silêncio. Por que Deus fez essas perguntas? Porque Jó queria perguntar, queria falar muito com Deus. Tinha muito o que falar com ele. Mas quando Deus perguntou essas coisas simples, ele disse: Deus, entendi. Finalmente, demorou, mas eu entendi. Entendi que o Senhor é aquele que organiza todas as coisas, não sou eu. Entendi que o Senhor é quem tem o controle sobre tudo, não sou eu. Eu não sei de nada. Então, vai ver que essa minha doença, vai ver que o meu luto e a minha pobreza não são aleatórias, né? Mas fazem parte de algo que eu não entendo, que eu não compreendo, porque eu não estava lá quando as decisões foram tomadas. Eu não estava lá quando as coisas foram organizadas. Mas o Senhor estava. Então Deus, Jó disse basicamente o seguinte: cancela a entrevista. Eu não tenho mais nada para perguntar para o Senhor. Ué, mas não tinha umas perguntinhas aí? Não. Tem hora, meus irmãos, que a melhor coisa que nós fazemos quando estamos diante de Deus é calar a boca. Tem hora que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Especialmente quando as perguntas estão borbulhando lá dentro do nosso coração. As dúvidas, os anseios, o senso de injustiça. Tem hora que a melhor oração que nós fazemos é o silêncio. Que Deus nos abençoe e nos ajude e nos ensine a orar como convém. Até aqui Ele não nos ensinou ainda, não expus a passagem. Eu só disse como não orar. Mas nós vamos expor ainda o texto da oração dominical. E vamos gastar tempo com ela. É a melhor, a mais sublime de todas as orações. Ali a gente aprende como orar de verdade. Tudo no seu tempo, se Deus permitir. Oremos. Senhor, nós somos gratos, porque sendo Tu Deus, e nós só homens, na Tua misericórdia, Senhor, Te dignaste a ser bom para conosco, a nos dar, Senhor Deus, tudo que nós não merecemos, a nos dar a vida, essa vida que nós vivemos aqui, mas muito mais do que essa vida, nos dar a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, Senhor, só o privilégio de podermos falar com o Senhor já é algo que extrapola totalmente o nosso entendimento, que vai além de qualquer outra recompensa que nós podemos almejar. Mas concede-nos a consciência de sabermos o que estamos fazendo quando estamos falando com o Senhor. Ajude-nos. Não permite, ó Deus, que nos percamos nos nossos próprios caminhos tortuosos e que o nosso coração nos iluda e nos engane, mas que o Teu Espírito que está nas nossas vidas faça a Tua obra em nós, preparando-nos para a eternidade, enquanto aqui neste mundo ainda temos que viver em meio à dor, ao choro,
a morte. Coloca cada vez mais em nosso coração o anseio de estar com o Senhor. Pois um dia estaremos para todos sempre com o Senhor. Mas até aquele dia, dá-nos o entendimento de que podemos experimentar, ainda que momentaneamente, isso, quando falamos com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos falar com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.